Sabe, o Evangelho de João é diferente. Ele não é só uma biografia, foi escrito quase como um caso de tribunal, sabe? Para construir um argumento e responder a uma única e profunda pergunta, que ecoa até hoje. Quem, afinal de contas, é Jesus? Então, qual é a grande diferença dele? Bom, a gente pode pensar assim: enquanto os outros evangelhos nos dão uma visão mais panorâmica dos eventos, João nos entrega um close-up teológico. O foco dele não é só no que Jesus fez, mas principalmente na identidade por trás de cada ação, em quem Jesus é. Para a gente entender isso bem, vamos seguir o raciocínio de João passo a passo. Primeiro, o contexto único dele. Depois, a ideia de Jesus como o Logos. Aí a gente entra nos 7 sinais milagrosos, nas declarações "eu sou", na forma como ele enxerga a cruz como a hora da glória e, por fim, no convite que o livro faz a cada leitor. Vamos começar pelo começo então, o contexto. Nenhum texto simplesmente aparece do nada, né? E entender quando e para quem João escreveu é a chave para destravar a mensagem dele. Olha só que interessante. Os outros evangelhos já estavam circulando há um bom tempo, servindo como textos missionários. João escreve décadas depois, para uma comunidade que, vamos dizer, já conhecia as histórias básicas. O que eles precisavam naquele momento era de mais profundidade teológica, para lidar com as novas perguntas que surgiam sobre a divindade de Jesus. E como ele escrevia tanto para judeus quanto para não-judeus, faz todo sentido que ele pare de vez em quando para explicar certos costumes, quase como um bom guia. E João não enrola não. Logo no primeiro versículo ele já joga na mesa uma ideia que para a época era ao mesmo tempo familiar e, completamente revolucionária. O conceito de logos. Logos, que a gente às vezes traduz como verbo, era uma ideia muito forte no mundo antigo. Para os gregos era tipo o princípio racional que organizava todo o universo. Já para os judeus, a palavra de Deus era sua força criadora, sua forma de se revelar. E aqui está a grande sacada de João, que é simplesmente genial. Ele pega esse conceito abstrato, essa força impessoal, e diz, sabe esse logos? Ele não é uma coisa, ele é alguém. É uma pessoa divina que estava lá na criação e que se tornou um ser humano que nós vimos e tocamos. Essa é, sem dúvida, uma das afirmações teológicas mais ousadas de toda a Bíblia. Mas o João não fica só na filosofia, não. Ele sai do conceito abstrato do Logos e vai direto para as ações concretas de Jesus, que ele, de forma muito particular, chama de sinais. E aqui, a estrutura de João fica muito clara. Ele não sai listando milagres de forma aleatória. Ele seleciona 7. O número 7, na cultura judaica, tem esse simbolismo de perfeição, de algo completo. Cada um desses sinais é uma peça fundamental no quebra-cabeça que ele está montando. Vamos ver. Ele transforma a água em vinho, mostrando poder sobre a qualidade. Cura à distância, poder sobre o espaço. Cura um paralítico, poder sobre o corpo. Alimenta uma multidão inteira, poder sobre a matéria. Anda sobre as águas, mostrando poder sobre as leis da natureza. Cura um cego de nascença, poder sobre o destino. E, por fim, o clímax. Ressuscita Lázaro, mostrando seu poder definitivo sobre a própria morte. Então, o ponto central é este. Para João, isso não são apenas milagres, são sinais. Cada um deles é como uma janela, ou melhor, um outdoor, apontando para uma realidade muito mais profunda sobre a identidade divina de Jesus. Eles são a prova viva daquilo que foi dito lá no primeiro capítulo. Ok, se os sinais são a evidência visual, a próxima camada de provas vem das palavras do próprio Jesus, das declarações explícitas dele sobre quem ele é. E olha só de novo, o número 7. João nos apresenta 7 declarações "eu sou", em que Jesus usa metáforas muito poderosas para revelar a sua identidade e a sua missão. Cada uma dessas metáforas responde a uma necessidade humana muito profunda. Para a forma espiritual, ele é o pão da vida. Para a escuridão e confusão, a luz do mundo. Para a insegurança, ele é a porta e o bom pastor. E para o medo final, o medo da morte, ele declara ser a própria ressurreição e a vida. E aqui vem a conexão que é explosiva. Quando Moisés perguntou o nome de Deus lá na sarça ardente, a resposta foi "eu sou o que sou". Então, quando Jesus usa essa mesmíssima frase "eu sou", isso não é só uma figura de linguagem bonita. Ele estava se identificando diretamente com o Deus do Antigo Testamento. Era uma afirmação direta de divindade. Tudo isso nos leva ao clímax do Evangelho. A forma como João retrata a crucificação é única.
Não é vista como uma tragédia ou uma derrota, mas como o momento da suprema glorificação de Jesus. Ao longo de todo o livro, Jesus fala que a sua hora ainda não chegou. Para João, a cruz é essa hora. Não é algo que acontece com Jesus, contra a vontade dele, mas o ato que ele executa voluntariamente para completar a sua missão. A cruz é a sua exaltação, o seu trono. E o paradoxo é que nesse exato momento de glória divina, João nos mostra a mais profunda humanidade e o maior serviço. Nas suas últimas horas com os discípulos, Jesus redefine o que é ser líder e o que é o amor. Pense bem, ele lava os pés deles, um ato radical, um trabalho de servo redefinindo o poder como serviço. Ele dá um novo mandamento, que se amem uns aos outros. Promete o Espírito Santo, um consolador para guiá-los depois que ele se for. E faz uma oração incrível, não só por aquele pequeno grupo, mas por todos que um dia viriam a crer. E tudo isso nos leva à grande conclusão. João não deixa pontas soltas. Ele diz com todas as letras por que escreveu cada palavra deste livro. Aí está, a tese central de todo o livro nas palavras do próprio autor. O Evangelho de João não é só um registro histórico. É um argumento muito bem construído, cheio de sinais, declarações, tudo com um único propósito: levar a fé. É um convite direto para que se creia que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e que, através dessa crença, se encontre a vida verdadeira. No fim das contas, o Evangelho de João se apresenta como um caso bem fundamentado, com evidências, testemunhos e um propósito muito claro. A pergunta final que ele deixa no ar é: diante de tudo isso, qual será o nosso veredito?